Numa pequena cidade cercada por montanhas e silêncio, uma galeria de arte discreta escondia algo que ninguém conseguia explicar. Em meio a quadros paisagísticos e retratos esquecidos, havia uma pintura diferente de todas as outras. Não por suas cores ou estilo, mas por aquilo que fazia. Ela chorava. E não era qualquer lágrima. Eram lágrimas de água salgada. Sim, água salgada, como as do mar, como as de um ser humano, mas essa lágrima não caía do rosto de uma pessoa menos ela. Escorria lentamente do canto do olho pintado num retrato. A primeira pessoa a perceber foi uma funcionária da limpeza. Sozinha na galeria, varrendo o chão após o expediente, ela viu uma gota escorrendo pelo rosto da mulher no quadro. Achou que estava imaginando coisas, mas no dia seguinte, a mesma coisa aconteceu. E no outro também, a cada noite, uma nova lágrima. O retrato retratava uma mulher vestida de branco, com expressão serena, mas olhos profundamente tristes. Não havia placa com o nome do artista, nenhuma assinatura, nenhuma origem registrada. O quadro simplesmente apareceu ali, doado por um colecionador anônimo, que alegava não querer mais aquele fardo em casa. O dono da galeria achou aquilo interessante. Chamou um especialista para examinar o quadro. Nada de anormal. Nenhuma fonte de umidade nenhum truque. Nenhuma manipulação visível. O quadro foi removido da parede, virado ao contrário, dissecado com luzes especiais. Nada. E ainda assim, ele chorava. O líquido foi coletado e levado para análise. O resultado foi ainda mais perturbador. Água com composição praticamente idêntica à lágrima humana, inclusive com traços de sal, proteínas e até traços mínimos de lisozima, menos uma enzima presente nas lágrimas verdadeiras. Como isso era possível? A história se espalhou. Pessoas começaram a visitar a galeria apenas para ver o quadro. Algumas ficavam horas paradas, encarando os olhos da mulher pintada. Outras choravam junto com ela. Houve quem dissesse que sentia dor ao encarar aquele rosto. Uma tristeza inexplicável, como se algo dentro delas fosse puxado para fora. A imprensa local noticiou o caso como a pintura que chora. Programas de TV vieram investigar. YouTubers sensacionalistas juraram que a mulher do quadro piscava quando ninguém estava olhando. Uma senhora chegou a desmaiar diante dele, dizendo ter ouvido uma voz feminina sussurrar em seu ouvido: "Por favor, me tire daqui." Mas quem era a mulher retratada? Quem a pintou? E por quê? Um historiador de arte começou a investigar as origens do quadro. Vasculhou arquivos, conversou com colecionadores, revisou leilões antigos, finalmente encontrou uma pista. Uma pintura muito semelhante. Havia sido mencionada em um catálogo de arte de 1923, mas o registro terminava abruptamente. O autor desconhecido. O destino da obra extraviada. Segundo uma das versões, a pintura teria sido feita por um artista francês no final do século XIX, um homem solitário, atormentado pela morte de sua esposa, que teria pintado seu retrato obsessivamente todos os dias, até o último suspiro. Dizem que ao finalizar o último quadro, ele se trancou em casa por 3 dias, e quando vizinhos arrombaram a porta, encontraram apenas a pintura encostada na parede e o corpo do pintor em frente a ela, com os olhos abertos, menos como se contemplasse a obra pela eternidade. Coincidência ou não, o rosto da mulher da pintura que chora é idêntico ao retrato da esposa falecida do artista francês. Mas até hoje, nenhum especialista confirmou a origem da obra, ou sua autenticidade. Há quem acredite que a alma da mulher foi aprisionada no quadro. Outros dizem que é a alma do artista que chora por arrependimento. Há ainda uma teoria mais perturbadora, a de que o quadro é um objeto de absorção emocional, menos como uma esponja espiritual, menos capaz de captar a tristeza de quem passa por ele e devolver em forma de lágrimas. Um neurocientista visitou a galeria e submeteu voluntários a testes enquanto observavam a pintura. Os resultados mostraram alteração significativa na atividade cerebral das pessoas, especialmente nas áreas associadas à empatia e dor emocional. Algo naquela imagem realmente provocava um impacto no cérebro humano. Mas isso explicaria as lágrimas físicas? Em uma noite particularmente fria, uma jovem visitante da galeria teve uma experiência marcante. Ela ficou cerca de 40 minutos observando a pintura. Em silêncio, ao sair, deixou uma carta. Senti como se a dor que eu carregava tivesse sido arrancada de mim. Como se algo maior me compreendesse pela primeira vez, eu chorei. E depois percebi que ela também chorava. A carta foi deixada no chão da galeria e nunca mais se soube o paradeiro da jovem. A câmera de segurança, curiosamente, travou por 43 minutos naquela noite. A galeria foi fechada temporariamente, a pintura, guardada a pedido de uma autoridade local,
Mas relatos continuaram. Pessoas disseram que mesmo fora da exposição, ela continuava chorando no depósito. Um dos funcionários pediu demissão, alegando que sonhava todas as noites com a mulher do quadro, que ela o observava e o chamava pelo nome. Você acredita que objetos podem absorver sentimentos humanos? E se existirem obras de arte que vão além da matéria, que são janelas para realidades que não compreendemos? Recentemente, a pintura voltou à exposição. Mas agora, protegida por um vidro blindado. Ainda assim as lágrimas continuam. Silenciosas, constantes, salgadas. Algumas pessoas dizem que, quando você olha nos olhos da mulher do quadro por tempo suficiente, sente vontade de chorar também, mas não por ela. Se você tivesse a chance, olharia diretamente nos olhos dessa pintura? Se gostou desse mistério, já se inscreve no canal, comenta aqui o que achou dessa história, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. O próximo tema vai te deixar ainda mais intrigado. Você já imaginou uma pintura que chora lágrimas de verdade? Parece ficção, mas essa história extraordinária aconteceu de verdade e deixou cientistas intrigados por anos. Em 1985, uma família da Espanha notou algo estranho acontecendo com um quadro em sua sala. Gotas de um líquido misterioso escorriam pela superfície da tela. O mais surpreendente era água salgada como lágrimas humanas. Mas calma, isso não é apenas mais uma história da internet. O caso foi documentado e estudado por especialistas, que confirmaram. O fenômeno era real. A pintura, conhecida como O Menino Chorão, se tornou um dos casos mais fascinantes envolvendo arte e fenômenos inexplicáveis. E sabe o que torna tudo ainda mais interessante? Não foi um caso isolado. Existem diversos relatos de obras de arte que parecem ter vida própria. Já ouviu falar da famosa pintura O Grito do Edvard Munch? Muitas pessoas relatam sentir ansiedade só de olhar para ela. A ciência explica que nosso cérebro reage de forma única quando observamos certas imagens. Pesquisadores da Universidade de Londres descobriram que obras de arte podem literalmente alterar nossa química cerebral. Quando observamos uma pintura carregada de emoção, nosso cérebro libera os mesmos neurotransmissores que liberaria se estivéssemos vivendo aquela situação. Mas voltando ao nosso menino chorão, por que uma pintura choraria lágrimas de verdade? Alguns cientistas sugerem que poderia ser um fenômeno de condensação muito específico. Outros falam sobre propriedades higroscópicas das tintas antigas, mas nenhuma explicação conseguiu esclarecer completamente o mistério. O mais curioso é que as lágrimas só apareciam em momentos específicos, como se a pintura respondesse a certas energias ou emoções no ambiente. A família relatou que os episódios de choro coincidiam com momentos de forte carga emocional na casa. E não podemos ignorar que outras obras de arte famosas também têm histórias semelhantes. A Mona Lisa é conhecida por parecer seguir os visitantes com um olhar. O retrato de Dorian Gray, embora seja uma obra de ficção, foi inspirado em lendas reais sobre retratos que mudavam com o tempo. A ciência moderna nos ajuda a entender como a arte pode nos afetar profundamente. Estudos de neuroimagem mostram que, quando observamos uma obra de arte, ativamos as mesmas áreas cerebrais relacionadas à empatia e às emoções. É como se nosso cérebro não distinguisse totalmente entre realidade e representação artística. Mas será que isso explica tudo? Como uma pintura poderia produzir lágrimas reais, com composição química semelhante às lágrimas humanas? Esse é um mistério que continua desafiando nossa compreensão. O que sabemos é que a arte tem um poder único de conectar pessoas, despertar emoções e, às vezes, nos surpreender de maneiras que desafiam a lógica. Talvez algumas coisas não precisem ser totalmente explicadas para serem apreciadas. Se você se interessou por essa história fascinante, deixa seu like e se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Compartilhe nos comentários se você já teve alguma experiência inexplicável com uma obra de arte. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a realidade às vezes pode ser mais extraordinária que a ficção, mas mantenha sempre um olhar crítico e busque informações em fontes confiáveis. Algumas histórias são mesmo surpreendentes, mas é importante distinguir fatos de lendas urbanas.